Agosto sopra ventos antigos pelas janelas da alma. É quando o tempo não é linha, é espiral. É o verbo que retorna, o ciclo que se fecha, o segredo que dança nas dobraduras do infinito. Nessa travessia o coração é templo, o olhar é a chave. E os mistérios não se explicam, se vivem. Eu sou Nanda Perê, numeróloga cabalista, falando de autoconhecimento e numerologia, e hoje a gente vai falar sobre a vibração do número 8. Poder, estrutura e colheita. Após a jornada do 7, em julho, introspectiva, espiritual, a gente chega em agosto, o 8, na numerologia cabalística. 8 é o número da colheita, da justiça, da realização material, a lei da causa e efeito. A gente tem o que merece. Visualmente ele representa o infinito, né? Aquele símbolo. E energeticamente ele carrega o arquétipo da maestria, da liderança, da justiça cósmica. Alguns aspectos essenciais dessa vibração do 8 manifestação. Ele é um número da colheita. Então o que foi plantado, né, nos ciclos anteriores, agora se materializa. Por isso é que tem tanta gente que busca, né, o número 8. Como poder pessoal, é um chamado para assumir responsabilidades, ocupar o próprio espaço no mundo. E apesar de ser um número mais material, ele preza pelo equilíbrio entre o espiritual e o material. Então é muito importante esse vínculo com a espiritualidade para que esse 8 aconteça, né? Justiça e karma, tudo retorna, tudo se alinha. Não é punição, é equilíbrio. Causa e consequência, ação e reação. Na Cabala e na Árvore da Vida, o 8 ele se conecta a Sephirah Hod, que é de gratidão, de esplendor, ligado a uma mente analítica, ao reconhecimento dos padrões. E também pode ser entendido como uma jornada entre a Gevurah, que é a disciplina, e Tiferet, que é beleza e harmonia, sugerindo então que a vibração do 8 é a passagem entre a estrutura e a expansão consciente. Precisamos ter um olhar de gratidão para que a gente possa continuar a enxergar as nossas colheitas. Isso é fundamental. Se a gente for olhar pelo tarô, é a justiça e a força. Nos arcanos maiores, o número 8 pode ser representado pela justiça ou pela força, dependendo da tradição, do tipo de tarô. E em ambas a gente vê o equilíbrio entre a mente e o instinto, entre karma e livre-arbítrio. Em agosto, é como se cada ação fosse pesada na balança. É um tempo de colher e compreender. Esses arcanos mostram que a vibração 8 envolve tanto um controle sábio da realidade, quanto a compaixão como força transformadora. Em um aspecto pessoal, o 8 confronta com a sombra e os complexos ligados ao poder, à realização externa. Um alinhamento consciente se faz necessário. Agosto evoca o momento em que o inconsciente deseja ser escutado. Sonhos podem se intensificar. Arquétipos como o velho sábio e a grande mãe podem visitar o teatro interno de cada um, trazendo mensagens, insights sobre poder, destino e integridade. Agora vamos falar dos portais do mês de agosto. Dia 8 de agosto, dia 17 de agosto, dia 26 de agosto, a gente tem portal, que é aquela abertura cósmica, né, que a gente fala do universo, um período favorável para a gente fazer mentalizações, cocriações e momento muitas vezes também de colheita, né, os nossos momentos de colheita, de pedidos também. São oportunidades que a gente tem de dialogar com o universo de uma forma mais íntima, né, vamos dizer assim. E o que diferencia todo mês eu estou aqui falando da vibração do mês, todo mês a gente tem portal, cada portal ele vai ter uma vibração diferente dependendo daquele mês. E o que diferencia, né, eu estar aqui falando de agosto, que é uma vibração 8,
de agosto de 2024 para agosto de 2026, por exemplo, se a gente está falando de uma mesma vibração que é 8. Então, teoricamente, a gente teria essa mesma vibração. Parte disso é real, porque a vibração do 8 é essa mesmo, e a gente fala disso pela importância que a gente tem dos ciclos, né? Da gente passar por cada ciclo, então a gente passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, enfim, pelo 8, faz todo o sentido, que é um sentido de aprendizado que a gente tem. Só que além dessa vibração geral do 8, a gente tem um contexto. Qual que é esse contexto que eu venho trazendo todos esses meses? Porque eu considero 2025 um ano mais importante e desafiador. Eu tenho falado isso desde o começo. Importante porque ele é definidor muito do que vai ser daqui para frente, né? E desafiador porque a gente fala de encerramento de ciclo, de desapego, de coisas que precisam ser encerradas e a gente não está muito preparado para isso. Só que isso é necessário na vida de todo mundo, como é necessário na natureza e em tudo que nos cerca, né? Eu tenho tratado isso com mais relevância nesse ano, explicando sempre o contexto de cada mês dentro desse contexto de 2025 e também levando em consideração a vibração do próprio dia do portal. Então, os portais do 8 desse ano, embora o 8 traga, né, essa abundância, colheita, ambição, prosperidade, justiça, sorte, essa parte toda de organização financeira, planejamento. Então, trazendo toda essa vibração que todo mundo, inclusive, busca, né? O número 8 é um número mais desejado pelas pessoas que procuram querendo fazer uma harmonização do nome, né? Um acerto de assinatura, porque o número 8 traz essas características de prosperidade, de abundância. Só que, claro, né? Tudo é dual, tudo tem o seu lado luz, o lado sombra, e se a gente não cuidar da luz, a sombra toma conta. Então, isso também é importante. Porém, como eu estava dizendo, esse ano, a vibração do dia, de cada dia do portal, né, do dia 8 de agosto, do dia 17 de agosto e do dia 26 de agosto, a vibração do dia será um 7. E o 7, ele é analítico, ele é introspectivo, ele é estudioso. Então, o que isso me traz de mensagem e de vibração que eu queria trazer aqui? Eu sei que vocês provavelmente vão ver por aí muitos posts, muitos vídeos falando para aproveitar esse portal, que é o portal da prosperidade, da abundância e tudo mais. Sim, mas a gente não pode negar e nem ignorar esse contexto, como eu falei, dessa vibração do 7, né, do dia do portal, dentro desse contexto do ano 9. Então, o que eu quero dizer com isso? Muito mais do que pedir, né, do que jogar, do que fazer uma cocriação para o universo, eu acho que é o momento de você olhar profundamente para essas questões que o 8 traz, que é principalmente esse lado material, esse lado kármico, né? Dessa colheita, que a gente vai colher o que plantou, e fazer uma análise profunda do que você quer eliminar, o que em você quer conquistar. Então, muito mais do que pedir para o universo, trazer para essa responsabilidade, né? O que eu posso fazer, porque a gente precisa de encerrar muita coisa. Então, se você vem fazendo de uma forma equivocada, não está tendo o resultado que você quer, aproveita o ano 9 para encerrar esse ciclo e aproveita essa vibração do 7, que é um momento de analisar a sua situação e aí sim, né, trabalhar com essa cocriação, com essa vibração, no sentido de se melhorar, né, e de mudar de fase, mas com consciência, porque se a gente fizer de qualquer jeito e continuar repetindo o padrão, a gente não consegue crescer e não consegue evoluir, né, nesse sentido. Então, só para fechar, né, não só os dias de portal são importantes para a gente fazer essa análise que eu estou propondo, esse convite, né,
é que os dias de portal são os dias que trazem uma força maior. Porém, que tal, né, se a gente aproveitar todo esse mês de agosto e cuidar mesmo desse assunto material, desse assunto financeiro, dessa parte, que é a parte que sustenta a gente aqui, né? A gente tem que cuidar do lado espiritual o tempo inteiro, alinhar, né? Porque se a gente só olhar para o lado material e se desconectar totalmente do lado espiritual, as coisas não vão para frente, porque a gente não está aqui também só para pagar contas, ou pelo menos não só as contas dos boletos que vêm com código de barras. A gente também veio para pagar outros tipos de conta, né, do que a gente fez em outras jornadas. Então, assim, é um acerto de contas no sentido geral, mas vamos aproveitar esse mês de agosto dos dois lados. Do lado positivo, que está mais aberto para esse fluxo, né, de dinheiro, de circulação, ele está muito mais propício esse mês, sim. Então vamos também aproveitar. Mas vamos aproveitar com sabedoria e aproveitar esse momento para fazer uma análise real, profunda, um diagnóstico mesmo, de como você está lidando com essa energia, que o dinheiro é uma forma de energia. Como que você está lidando com ele na sua vida? O que você pode melhorar? O que você precisa de mudar? Que tipo de padrão você continua seguindo a cada ciclo, né? Se a gente repetir o padrão, a gente não faz. Se não fizer nada diferente, o resultado vai ser igual. Então, vamos olhar esse mês profundamente, com um olhar transformador, para que a gente saia de 2025 e entre em 2026 num outro patamar. Então vamos aproveitar a energia desse fechamento, desse encerramento que cuida, né, o 2025, para a gente olhar para cada departamento da nossa vida com um olhar analítico mesmo, assim, um olhar cuidadoso. Isso eu quero, isso eu não quero mais, isso está funcionando, isso não está, para que a gente consiga realmente finalizar o ano com satisfação. Eu fiz o que foi melhor, eu estou melhor do que eu estava o ano passado, o ano que vem vai ser melhor ainda. E se a gente realmente parar para analisar, esse resultado certamente vai acontecer. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu sou Nanda Pereira, numeróloga cabalista, falando sempre de autoconhecimento e numerologia. Até mais.